Olá, seja muito bem-vindo a mais essa meditação bíblica. Hoje nós vamos estudar o livro de Números, ali por volta do capítulo 22 a 25, e o título da mensagem é Balaão, um homem que ouviu de Deus, mas ao fim ele gerou tropeço aos israelitas. Tá? E o trecho principal aqui vai ser Números 24, versículo 15 a 17. Eu vou ler aqui então. Então pronunciou este seu oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Então nós vemos aqui Balaão, uma história fascinante também, cheia de enigmas, né? Balaão mesmo, ele era um enigma, né? Ele é qualificado como um profeta ou um falso profeta? É uma pergunta que eu faço, né? Então, isso é um assunto discutido por teólogos durante anos e anos, né? E a gente vai ver, nesse contexto, que ele ouve de Deus, né? Ele chega a ouvir de Deus, né? Mas existem características aqui que acabam qualificando também como um falso profeta, tá? Então, nós vemos aqui Balaque, que é o rei de Moabe, né? O rei de Moabe, Balaque, ele estava angustiado, pois os israelitas estavam ali a caminho das terras de Moabe, né? Liderados por Moisés ali, estavam próximos ali às terras de Moabe, e ele não estava contente com isso, então ele foi até Balaão, na Mesopotâmia, e Balaão era conhecido por ser uma espécie de vidente, né? Um homem muito respeitado, e Balaque sabia que Balaão era capaz de trazer maldições, encantamentos sobre as pessoas, né? Então Balaque ele vai atrás de Balaão e ele pede que Balaão amaldiçoe o povo de Israel, que estava a caminho das terras de Moabe. E ofereceu ali uma boa recompensa, né, por essa maldição, né, caso Balaão efetuasse essa maldição. Então, nós vemos aqui como Balaão se pronuncia, né? Então ele diz que Deus falou comigo e não posso amaldiçoar o seu povo. Palavras de Balaão agora, né? Não posso amaldiçoar um povo ao qual Deus tem abençoado. Nem que eu ganhasse todo o ouro, toda a prata, né? Ele falava que ele amaldiçoaria o povo de Deus. Então, Balaque, ele passa a insistir que Balaão amaldiçoe os israelitas, né? Balaque envia pessoas assim de maior prestígio para falar com Balaão. E Balaão insiste, né? E Deus permite, mas Deus acaba permitindo Balaão ir com os líderes indicados por Balaque, né? Mas com a condição de se comprometer a falar apenas o que Deus colocasse na boca dele, né? Deus permitiu Balaão ir para junto de Balaque, mas pediu, orientou, né, que Balaão falasse apenas o que fosse falado por Deus. Então nós vemos Deus avisando, né, Balaão, cuidado, não vai contra a minha vontade. Ou seja, Deus nos avisa e nós precisamos dar atenção quando Deus nos avisa, ainda que achemos não ser necessário. Muitas vezes a gente até menospreza o aviso de Deus, né? Ah, Deus, essa área da minha vida não tem um problema com isso, né? Está tudo sob controle, né? Então, meu irmão, meu amigo, minha irmã, sempre que Deus te avisa, você precisa prestar atenção. Pode te avisar por um irmão, pode te avisar pela sua palavra, você pode sentir no seu coração o Espírito falar com você. Então, nós precisamos ser atenciosos, ao invés de acharmos que não precisamos dos avisos de Deus. Deus não nos avisa, ao menos que realmente precisemos.
Então Balaão foi advertido, não vá contrário à vontade do Senhor, né? Não fale coisa que o Senhor não falou, traduzindo, né? E tem um episódio ali do anjo, da jumenta e de Balaão. Então o anjo querendo ali enfatizar algo a Balaão, pois precisava reforçar a mensagem de Deus, né? Tem esse cenário aí da jumenta que vê um anjo e para e pressiona Balaão contra a parede, e Balaão bate na jumenta, e a jumenta fala com Balaão, né? E começam uns argumentos ali, e Balaão depois vê o anjo, né? E o anjo se declara ali a Balaão, mais uma vez, a orientação da vontade de Deus. Então, ali naquele diálogo com a jumenta e Balaão, a pessoa pode afirmar, só um jumento vai acreditar que uma jumenta vai falar com um homem, né? Isso é impossível, né? A ciência prova isso, né? Mas a gente sabe que Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode fazer coisas impossíveis, né? Teve uma hora que Balaão bateu na jumenta e a jumenta fala, acha que é justo me bater 3 vezes? Eu já fiz isso no passado contra você. Essa jumenta, ela argumenta até de forma lógica, né? E no fundo, essa jumenta, ela salvou a vida de Balaão. Caso contrário, a Bíblia fala que o anjo teria matado Balaão ali. Então, nós vemos o versículo ali, por volta do 15, ali, uma compreensão espiritual, né? Quando Balaão diz, olhos abertos para ver coisas espirituais. Homem que ouve a palavra de Deus, embora ouça a palavra, ele ainda era desqualificado ali como um falso profeta, né? Pode ser qualificado ainda como um falso profeta, ainda que um homem ouça a palavra de Deus, né? Ou até mesmo pregue. Porque muitos falsos profetas, eles também falam a verdade, e isso é enganoso, acaba sendo perigoso. E em diversos momentos ele vai derivar para coisas erradas, enganando as pessoas, assim como Satanás. Então, se a gente for falar de um falso profeta, ele não vem com uma faixa escrita, eu sou falso profeta, e sai falando um monte de coisa, né? Mas muitos falsos profetas têm até verdades bíblicas, né? E alguns outros você pode ouvir por um momento e ver que está falando asneira, que não é bíblico, né? Mas outros falam muitas verdades e confundem, certo? E o grande ponto para saber é em quem a pessoa está fazendo você confiar. A pessoa está falando algo fazendo você confiar nela mesma ou em Cristo. Esse é o grande diferencial, né? Se a pessoa estiver focando nela mesma, para você confiar nela mesma e não em Cristo, preste atenção sobre essa pessoa. Muitas vezes, um falso profeta ele pode pôr foco totalmente nele e ainda colocar em você a responsabilidade de financiá-lo. Você tem que financiar o meu trabalho, senão a obra de Deus não vai para frente. E isso é perigoso, né? Deus depende de você, desse dinheiro, então põe esse dinheiro aqui. Algo muito estranho. Um profeta de Deus sempre vai colocá-lo para confiar em Deus em primeiro lugar. Mas Balaão, apesar de dizer várias vezes para Balac que não podia maldizer e estava abençoando conforme Deus orientou o povo de Israel, Balaão, em um momento da palavra, ele ensina Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Balaão age traiçoeiramente contra os israelitas, ensinando Balaque a como trazer esse tropeço, colocar os israelitas contra Deus. E isso foi muito maldoso da parte de Balaão. Em Apocalipse 2,14, a Bíblia fala que você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Em outra passagem, Números 31, 14 e 16, a Bíblia fala: mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes.
Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. E 2 Pedro 2,15 nos diz: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então nós vemos aqui imoralidade sexual. Balaão ensinou Balaque, ó, traga os próximos das mulheres, e as mulheres vão se envolver com os israelitas. E elas vão introduzir adoração e imoralidade sexual em Israel, fazendo-os adorar os deuses dos moabitas. Então, Satanás, quando não consegue destruir um trabalhar de Deus com um assalto frontal, ele muda sua estratégia para entrar pela porta lateral. No início, a tentativa de Satanás de destruir a igreja era por meio da violência e perseguição. Mas a gente vê no Velho Testamento, no Novo Testamento, que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Então, o que o inimigo faz? Ele cria amizades com a igreja, ele tentou mudar a sua estratégia. Juntou o Estado com a igreja, e o Estado não mais perseguiria a igreja. Quando se juntou, começou a trazer para dentro da igreja práticas pagãs. E a mensagem da Bíblia foi o quê? Diluída, e a igreja ficou estéril. A igreja enfraqueceu, enfraquecimento da igreja, vemos isso na Europa. A era da igreja findando na Europa, catedrais lá, mas suportada pelo Estado, mas totalmente estéril a palavra. Como Balaão agiu? Não conseguindo amaldiçoar diretamente, ele aconselhou o rei a trazer maldição com um ataque lateral. Números 25, 1, 2 diz que enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia, se prostrava perante esses deuses. Então, o conselho ali de Balaão para Balaque foi esse, né? Deixa ele se envolver com as mulheres moabitas, né? Com mulheres do seu povo, e eles vão se autodestruir. O plano era seduzir alguns homens com mulheres moabitas. A prostituição física deu a elas o direito de exigir a prostituição espiritual, induzindo aqueles homens a cultuarem o ídolo Baal Peor. Ou seja, eles não podiam se envolver com mulheres moabitas, mas essa imoralidade sexual deu legalidade para as mulheres introduzirem. Agora vocês adorem, israelitas, os nossos deuses também. Adorem o nosso ídolo Baal Peor. E foi o que aconteceu. A legalidade do pecado fez o mal entrar na nação de forma violenta. E aconteceu ali uma praga, uma maldição. A ira de Deus se acendeu contra os israelitas. Uma praga no acampamento, usada para trazer corrupção ao povo de Deus. O resultado, a desobediência daqueles homens acendeu a ira de Deus, que enviou uma praga mortal sobre todo o acampamento, enfraquecendo a nação. E a praga foi um fruto da sua ira, por meio de enforcamento. Números 25, 4. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então, houve ali, Moisés, foi falado, ó, prenda os chefes, né? O Senhor falou a Moisés: prenda os chefes, enforque-os todos, para a minha ira ir embora. Então, era o que estava acontecendo ali. Foi feio. Mas um homem, Finéias, fez cessar essa praga. Um homem de Deus entrou na brecha. Números 25, 7 e 8. Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão. Arão já havia feito esse mesmo tipo de coisa, interceder pelo povo em outras passagens bíblicas. E agora o seu neto entra em ação. Quando ele viu, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda
e atravessou os dois com a lança, atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Aconteceu ali que um israelita trouxe uma moabita, e ali passou aos olhos de todo mundo, ali de Moisés, dos líderes, e uma afronta terrível isso, né? E aconteceu que esse Finés pegou uma lança e atravessou o israelita e a moabita, e essa atitude deles fez cessar a praga de Deus. Mas morreram 24 mil pessoas nessa praga. Então, olhe comigo, Balaão, um homem que tinha os olhos abertos para as coisas do Espírito e tinha o conhecimento de Deus, agora nós vemos esse homem sendo usado para corromper o povo de Deus. Mas a gente vê também que em outros momentos, antes, ele teve a visão do Messias, né? Ele viu Jesus ali por volta de 3.400 anos antes, né? Uma distância entre Jesus e essa época de Balaão. E fala em Números 24:17, Balaão, eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Então, sobre estrela, né, uma estrela surgirá de Jacó. Cristo, nesse planeta, para a vida, nós dependemos da estrela, o Sol, para a vida no planeta, né? Plantas, o ser humano, o calor. E para a vida espiritual, nós necessitamos de Jesus Cristo. Jesus é a fonte dinâmica da vida espiritual. Quando ele fala um cetro se levantará em Israel, é que o governo estará sobre os ombros de Cristo. Os reinos desse mundo serão governados pelo Senhor Jesus. Ele governará. Um outro ponto, a carne é extremamente vulnerável, né? Moabe foi quem causou os filhos de Israel aí pelo caminho da carne. Balaão e Satanás sabem da vulnerabilidade da carne, do espírito. Satanás não toca, mas pela carne ele pode nos fazer tropeçar. Vê que Balaão, pelo espírito, assim, ele profetizou bênçãos e não maldição, como Balaque pediu. Mas na carne, ele aconselhou Balaque a envolver os israelitas com mulheres moabitas e trazer imoralidade sexual. Então, a carne é muito fraca. Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Balaão foi morto, morte de ímpio. Deus mandou Moisés se levantar contra os midianitas, e os israelitas o fizeram. E Balaão foi morto nessa batalha. Balaão morreu a morte do ímpio. Então eu vou orar aqui e a gente conclui. Senhor Deus, obrigado por essa passagem, Deus, e abre os nossos olhos para entendermos, Deus, como é ruim quando damos legalidade para o mal, Senhor. Porque o mal, ele vem com violência e destruição. Ajuda-nos a sermos sensíveis a Ti e a sermos verdadeiros contigo o tempo todo, em coração e em atitude, em nome de Jesus. Para fechar, Balaão se vendeu no sentido de ter priorizado recompensas materiais oferecidas pelo rei Balaque. Embora inicialmente ele tenha recebido instruções divinas para não amaldiçoar Israel, Balaão acabou cedendo à tentação e buscou uma forma de agradar a Balaque, mesmo que isso significasse ir contra a vontade de Deus. Então, essa história de Balaão, ela serve como um exemplo de como a busca por ganhos materiais e honrarias pode levar alguém a se afastar da vontade de Deus e a tomar decisões que vão contra seus princípios e ensinamentos. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por este momento.